Fala, queridos, eu novamente aqui, Alex Medina, Elemento Surpresa com vocês. Quero ler um texto aqui rapidamente, só para reflexão. Ah, Livro dos Juízes, capítulo 13, nos narra a história de um grande homem de Deus, né? E diz assim, capítulo 13: E os filhos de Israel voltaram ainda a fazer o que era mal diante do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Saraá, do clã. É isso mesmo? Saraá. Eu estou lendo na Septuaginta, né? A versão do Antigo Testamento para o grego. E havia um homem de Saraá, do clã da parentela de Dan, e o seu nome era Manoá, e a sua mulher estéril, e não tinha filhos. E um anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que tu és estéril, e não deste à luz, mas conceberás um filho. E agora guarda-te, pois não bebas vinho nem bebida forte, e não comas nada impuro, porque eis que tu estás grávida e darás à luz um filho. A lâmina não subirá sobre a sua cabeça, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a salvar Israel das mãos dos filisteus. Isso, essa história aqui, queridos, nos fala de Sansão, né? Do grande Sansão. E é interessante que a gente entende que a Bíblia nos fala que dos nazireus que houveram, pelo menos até onde me lembro, né? João Batista parece que era nazireu, se eu não me engano. Samuel, Jesus e Sansão, né? Se eu não me, João Batista eu não me lembro bem, não tenho bem certeza, né? Mas Jesus e Samuel, me parece que sim. Me corrija se eu estiver enganado, tá? Talvez eu possa ter me enganado aqui, eu peço perdão, né? Que eu não consultei ultimamente, né? Eu estou lendo aqui algo que Deus colocou no meu coração. E eu tô lendo essa palavra porque eu estava vendo um vídeo de um jovem, numa palavra inicial numa igreja, e ele falando sobre Sansão. E Sansão sempre me chamou a atenção, porque Sansão, se você for ver, ele é um herói que Deus, vamos colocar assim como um herói bíblico, ele é um herói que Deus o criou de forma diferente dos outros, né? Se você vai pegar ali no próprio livro de Juízes, né? Temos ali Débora, Baraque, quem mais? Gideão, Jefté, né? E por aí vai. Os outros juízes que não tiveram tanta proeminência, né? Proeminência que eu falo assim, não ficaram tanto, não que não fizeram algo grande, mas que não tiveram tanto destaque quanto esses, por exemplo, Otiniel, né? Quem mais? Eu não estou me lembrando aqui dos outros, mas enfim, foram vários juízes ali que foram estabelecidos. E você vai ver que Sansão, ele foi levantado de uma forma diferente. Justamente aquele que parecia ser o mais poderoso, vamos dizer assim, entre aspas, ele não deu o devido valor. Sansão teve tudo nas mãos, mas ele simplesmente precisava só de uma coisa: obedecer, né? E exatamente aquilo que nós, muitas vezes, o erro que nós caímos é esse, de não obedecer a Deus. Tá, queridos? A gente tem que fazer uma diferenciação aí do que é obedecer a palavra de Deus a Deus e obedecer ao pastor, obedecer ao irmão, obedecer a regras. Eu preciso que vocês entendam, porque infelizmente as pessoas elas são muito reféns de alguns movimentos ou de algumas pessoas. Por quê? Porque justamente é o que eu falo para minha esposa Valéria: não leem a Bíblia. E eu sinto em te dizer que você que não tem costume de ler a Bíblia, você que vai aos cultos todos os dias, que não perde um culto, que é aquele crente, né? Não estou dizendo que está errado, pelo amor de Deus, não é isso não. Estou dizendo que muitas vezes as pessoas estão dia e noite nas igrejas, mas não leem a Bíblia, mas não têm conhecimento profundo da palavra de Deus e muitas vezes se tornam reféns de alguns lugares, de algumas pessoas. Então a gente precisa ter esse entendimento e começar a ler. A palavra de Deus diz que lá no livro de João, né, Evangelho de João, fala: conhecereis a verdade vos libertará. João 8, capítulo 8, versículo 32. Então, assim, e no 36, no versículo 36 do mesmo capítulo, diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, assim, querido, eu digo que quanto mais você lê
e se aprofunda na leitura, isso vai te trazendo libertação. Conhecimento traz libertação, né? Você vai começando a entender, né? E muitas vezes, quando eu digo que as pessoas são reféns de pessoas, é porque exatamente elas não leem as escrituras, não estudam para conhecer aquilo que Jesus nos deixou. E voltando nesse fato de Sansão, é o que nos falta muito para sermos bem-sucedidos, cara, sermos fiéis ao Senhor e amar ao Senhor, é a obediência. Jesus, o Senhor, ele nos pede obediência à sua palavra, né? Aquilo que o Senhor nos ordenou, aquilo que o Senhor nos deixou, e muitas vezes nós falhamos como Sansão, né? Deus às vezes nos entrega nas mãos grandes responsabilidades. Você já viu quando eu assisto alguma coisa da Marvel aí, algum super-herói aí criado da ficção, que eles falam com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é isso. Sansão tinha um grande poder, mas não tinha responsabilidade nenhuma. Uma pessoa completamente imatura. Queridos, é isso aí. Eu já ouvi uma frase, eu não sei se você já ouviu uma frase que diz assim, não era o tempo, fulano não recebeu aquilo lá porque não estava preparado, porque senão ia desperdiçar. Isso é uma grande balela. Sinto muito em dizer, mas na minha experiência de vida, hoje eu vejo que isso é uma grande mentira. Você já viu em algum lugar, na sua igreja, com seus irmãos, com seus pastores, sei lá, em algum lugar do meio cristão, evangélico, aonde às vezes a pessoa fala, fulano ele não recebeu aquela bênção porque ele não estava preparado. Não é o tempo de Deus ainda de fulano. Queridos, eu sei que existem etapas nas nossas vidas, mas não é assim que funciona. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus entregou grandes poderes aos escolhidos. Deus não entrega nada para quem está preparado, Deus entrega para quem é escolhido de Deus. A própria história de Sansão já vai dizer isso aí. Se você olha para Sansão ali, se você conhece essa história, essa palavra, você vai ver o quanto que Sansão desperdiçou. E Deus, você acha que Deus não sabia disso? Deus é onisciente, Ele é onipresente, onipotente, Ele é presciente. Deus sabe todas as coisas. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. E por Deus saber, ele ia falar, não vou abençoar Sansão, não vou dar essa dádiva para ele, porque ele vai desperdiçar tudo no final. Se bem que de alguma forma, Sansão, de uma forma ou de outra, Sansão cumpriu o propósito, que era destruir os filisteus. Mas ele teve uma vida sofrida. Você viu o final dele lá no livro de Juízes, né? Foi vazado os olhos pelos filisteus, amarrado, ficou rodando uma pedra de moinho lá, foi tratado igual palhaço de circo, né? Era chicoteado ali, ferido, foi zombado de todas as formas, né? Passou viu pouco tempo de vida dele, ele passou desobedecendo a Deus. E aí mais uma outra questão, você pega ali o rei Saul, Deus entregou o primeiro rei de Israel, Deus entregou aquela bênção gigante na mão dele e ele desperdiçou. Então não tem esse negócio de que não era o tempo. Então quer dizer que não era o tempo de Saul, não era o tempo de Sansão? Deus não. Deus, Deus não dá as bênçãos, as dádivas para quem é preparado, querido. É para quem é escolhido. Você recebe a bênção. Davi, quando era criança, ali um menino ainda, um jovem, foi ungido rei por Samuel. Exatamente, ele não começou a reinar imediatamente. Ele veio passando por processos, mas ele foi escolhido. E ele não foi escolhido quando ele estava preparado, quando ele já era o grande homem de Deus poderoso. Não, ele era uma criança ainda. E ele foi escolhido por Deus. E Deus também sabia tudo. Davi fez algumas pataquadas também no decorrer da sua vida, né? Cometeu grandes erros e colheu profundos sofrimentos, né? Ontem mesmo eu estava lendo no livro agora eu não lembro se foi. Irmãos, eu estou lendo muita coisa e às vezes eu pego e acabo esquecendo onde que eu estava lendo o trecho. Eu não lembro se eu estava lendo, não sei se foi Jeremias ou Daniel, não me recordo, que tem um texto, acho que Jeremias, que lá tem um texto mesmo que fala a questão da pessoa semear vento e colher tempestade. Então Davi colheu isso aí, Sansão também, né? Quem semeia vento, quem planta vento, colhe tempestade. Então não tem essa questão. Deus abençoa, então Deus abençoa a todos, né? Melhor dizer. A Bíblia nos ensina, Deus abençoa os maus, os bons, Deus faz chover a sua chuva, o seu sol sobre justos, sobre injustos, né? Mas Deus dá as suas dádivas,
os seus poderes, as suas bênçãos específicas, né? Específico, algo específico, um chamado, né? Para os seus escolhidos, não para os preparados, né? Deus escolheu Jeremias, escolheu Isaías, Daniel, né? Escolheu esses homens, esses grandes homens, porque eles eram bons, porque eles eram top? Não, porque, né, você vai ver no chamado de Isaías lá, Isaías no capítulo 6 fala, eu vi o Senhor, ai de mim, que sou homem, né, de lábios de impuros, de olhos impuros e tal, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, né, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e ai de mim eu vou morrer, e aquela questão. E ali você vê que Isaías não era uma pessoa preparada. Ele foi uma pessoa chamada, que teve o chamado de Deus porque ele foi escolhido. Então não importa o momento que eu e você estamos vivendo. Deus nos escolheu. Eclesiastes, enquanto se está vivo, ainda há esperança. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Então, se a gente ainda respira, por mais que as coisas estejam difíceis, ruins, complicadas, atrasadas, Deus não se esqueceu de nós, o chamado de Deus ainda está de pé. Então a gente tem que olhar isso, não é a circunstância, ou se tem muito tempo que está tudo difícil, mas o chamado continua, não é para os preparados, é para os escolhidos. Amém? Fique com essa palavra aí, em nome de Jesus. E não se esqueça, marque aí, Elemento Surpresa, Alex Medina. Vai no meu canal, se inscreve aí, fortalece, me ajuda que esse canal possa crescer, tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima.